Ok, já estamos agora no ar, né? Para a nossa live de hoje à noite. Estou muito feliz, né, por poder fazer essa live e com a parceria com a Maria Cristina Rosa, né? Que hoje à noite nós vamos estar falando sobre a depressão, né? 5 pilares sobre a depressão. Existem tantos pilares que a gente poderia usar, mas devido ao tempo, né, e as lives sempre são logo demoradas, né, pelo conteúdo que a gente tem, então a gente vai falar sobre 5 pilares, a princípio, sobre a depressão. Então, eu quero estender meu boa noite a todos, desejo boas-vindas a cada um e a minha gratidão, né, por vocês participarem dessa live hoje à noite. Então, só mais um minutinho, vou dar só mais um tempinho aqui, né? Logo já a Maria Cristina também vai entrar ao ar. Então, para quem não me conhece, eu sou Alice Follman, parapsicóloga e terapeuta holística, reprogramadora da mente inconsciente, né? Então, é o que eu mais adoro fazer, é fazer as reprogramações dos estados emocionais que impedem a pessoa a evoluir e ser quem ela deseja ser, né? Dentro das terapias alternativas e complementares, eu tenho mais de 17 cursos dentro dessas terapias. Mas tudo isso me traz uma bagagem muito grande, né? E para mim focar alguma linha de trabalho dentro das terapias alternativas e principalmente na harmonização dos estados emocionais e a pessoa entender, né, as suas emoções e por que da estrutura da personalidade de cada um é do jeito que ela é. Então hoje à noite nós vamos estar falando com um tema maravilhoso, né, sobre a depressão. Eu falo maravilhoso porque ele traz muito conteúdo importante e eu estou hoje com uma pessoa esperta, né, que vai nos ajudar. Mas a gente vai trabalhar primeiro alguns pilares que eu vou deixar aqui. Aliás, eu vou deixar ditos pilares, né, que são a vivência da dor, da depressão, quem sou eu de verdade, a nossa família é o nosso bem maior, né? E sair das turbulências que causam a depressão, buscar o nosso devido descanso merecedor, que nesse mundo moderno a gente praticamente não descansa mais, né? E como identificar a depressão, descobrindo como eu caí no fundo do poço, né? Então são várias dicas aqui que esses pilares vêm trazer para nós. E também dizer para vocês que abaixo desse webinário hoje vai ter um link, né, disponível, acho que já está disponível aqui embaixo, né? Vai estar disponível um link onde vocês podem baixar um e-book de presente, né? E esse e-book traz como tema Pente Fino na Depressão. E esse traz muitas dicas também já que vão ajudar você a sair da depressão. Então assim, eu quero nesse momento então cumprimentar, né, e apresentar a nossa ilustre convidada de hoje à noite, né, Maria Cristina Rosa, que é uma autoridade no assunto quando se fala em depressão. Ela é psicóloga, numeróloga, articulista do jornal Correio do Araxá, né, de Minas Gerais, né? Estamos uma convidada hoje de Minas Gerais, autora do livro Para Frente e para o Alto, para um mundo melhor, né? Criadora do curso Plenos, um guia para o desenvolvimento pessoal, né? Esse curso. Também criadora do projeto Mais Consciência. E ela também atende, né, pessoas individuais, presenciais e também online. Então, com vocês, hoje à noite eu quero apresentar a vocês a Maria Cristina Rosa. Olá, tudo bem? Boa noite, Maria, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem também? Tudo
Soraya. Antes de mais nada, quero aqui agradecer a oportunidade, né, que você está me dando, porque não há prazer maior para mim do que passar o que eu aprendo, né? E pratico na minha vida, porque a sabedoria não vem só de a gente estudar, mas de praticar, né? Através do que a gente colhe os nossos resultados, né, Alice? É verdade. Então, eu, enquanto psicóloga, realmente aprendi muitas coisas, ajudei muitas pessoas, mas eu também passei momentos muito complicados e eu passei uma certa época, assim, vamos dizer, em off, porque foi muito custoso. E dali a saída para a minha vida foi me dedicar a práticas de espiritualidade. Foi onde eu saí do meu buraco, foi através de frequência a religiões e a muito estudo. E como o universo, né, conspira com a gente, eu ganhei de presente assim, mais de 50 livros, todos na linha do desenvolvimento humano, da filosofia, da metafísica, ganhei cursos e ganhei tanta coisa, né? E até que mais à frente eu encontrei a numerologia, mas aí eu me apaixonei de vez, porque foi a única coisa que realmente explicou a minha situação, a minha vida, né? E eu vi que realmente o meu problema lá atrás se deveu a escolhas erradas e a uma série de comportamentos que eu deixei de emitir para emitir outros. E somente estudando o meu mapa numerológico natal é que eu vi aquilo com tremenda clareza, né? E hoje, então, eu me dedico a ajudar as pessoas pela numerologia, né? A também a entenderem suas vidas e a entender exatamente onde vão agir e como para poder sair dos seus problemas, né? Então, eu tive uma alergia na pele que não curava por nada, isso durou uns 30 anos e me tirou da vida, porque 2 vezes eu fiquei em cima da cama, 3 vezes, cheia de pus, porque eu escolhi me tratar pelas terapias alternativas, né? Então, havia aquela questão de sair de dentro e passar para fora. E eu suportei isso bastante, suportei anos essa situação. Até um dia eu resolvi que, já que a medicina não tinha me ajudado a resolver, só a ajudar. Até as práticas também espiritualistas me ajudaram muito, as terapias todas, mas nada resolvia. Então, um dia eu entendi, peraí, eu vou tomar isso nas minhas mãos e vou resolver isso por mim, porque eu gastei com a minha saúde o dinheiro de um carro 0 quilômetro, não um carro tipo um Honda, mas um carrinho bom. E eu pensei, eu empobreço e os médicos enriquecem, as igrejas enriquecem, eu não me curo, eu não me curo. Então, daí eu passei por uma série de amadurecimentos, né? Autoconhecimento, né? E na solução, encontrei realmente minha solução. É. Então, isso foi muito gratificante na minha vida e hoje eu aproveito todas essas oportunidades que você está me dando, o curso que eu criei, o projeto Mais Consciência Agora, justamente para levar esses aspectos para as pessoas, para que elas também saiam dos seus problemas, sem gastar tudo que tem. É verdade. Né? É muito custoso. Sim. Você melhora, mas não cura. Então, isso, como que a gente se sente, né? Mas estou curiosa, gosto de estudar. Vi que esse é o propósito da minha alma. Pela numerologia, o propósito da minha alma é estudar, aprender, adquirir sabedoria, porque a minha tarefa na vida é ajudar a construir um mundo melhor. Como? Ensinando o que eu aprendo. Exatamente. Então, hoje eu sou tão feliz que eu estou exatamente encaixada, né, no que eu vou fazer e estou fazendo, e eu hoje sou uma pessoa tranquila, e ninguém me vê desanimada, ninguém me vê parada num canto, né? E estou aí, né? Muito bem, graças a Deus. Que maravilha. Então, antes eu Oi? Eu espero corresponder aí. Isso. Espero corresponder à expectativa sua, sua confiança, né? E a das pessoas que estão ouvindo, com as coisas que eu vou dizer, então. Eu
tenho certeza que vai ser maravilhoso hoje mesmo, com o seu conhecimento e sua experiência de vida, né? E a sua busca de autoconhecimento é um depoimento, né, que traz essa autoridade de poder falar, porque você passou por isso. Justamente. Na verdade, eu nunca passei por depressão, mas meu marido havia passado por depressão e quem tratou ele fui eu, né? Praticamente dentro das terapias alternativas, sem remédios convencionais e nada, né? Então foi realmente um período assim bastante difícil, porque a convivência com alguém depressivo é tão sofrido tanto quanto quem está passando pela depressão, né? Exatamente. Então realmente é um caso sério a depressão. E hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, aqui na América Latina, é um dos países, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas passando por depressão, né? Que o índice, na verdade, é bem alto em relação ao índice global, que é o índice global é 4,4% e no Brasil é 5,8%, né, já. Com mais de 12 milhões de doentes no Brasil. Então, realmente, nós temos aqui uma bandeira, estou erguendo uma bandeira assim bem séria, onde muitas pessoas estão passando por esse sofrimento. Então, essas estatísticas que eu acabei de falar foram publicadas pela revista Hoje, a revista Hoje em Dia, né? E ainda mostra para nós que o suicídio está sendo a segunda maior causa da morte. Isso no Brasil. E é recordista mundial também, né? Em transtorno de ansiedade no Brasil. 9,3% da população sofre com esse problema. Então, ao todo, já são mais de 18,6 milhões de pessoas passando por depressão, né? Então, o mundo inteiro está passando por situações de depressão e as pessoas não se entendem e não são compreendidas, não são entendidas. E isso é um caso muito sério, né? E sabendo que esses últimos anos, né, aumentou muito a porcentagem em níveis de depressão na América Latina e no Brasil todo, né? E agora imagina nesse período que nós estamos agora, né? Esse medo instalado pela pandemia, o coronavírus, a gente tem percebido porque a minha mãe é uma senhora de idade e a gente percebe quão medo que eles têm dessa doença. Aí a gente pode já tirar um parâmetro de quantas pessoas estão entrando em pânico por causa dessa doença, esse medo que foi instalado e que gera depressão, né? Até inclusive essa semana eu estava falando aqui com uma minha vizinha, ela disse: a minha mãe está dizendo que não pode mais ver faca, porque tem vontade de tirar sua vida, porque está na quarentena, e a gente escuta essas conversas e isso nos preocupa. Então foi por esse motivo dessas conversas e de ver essas pessoas passando por esse sofrimento que eu escolhi essa semana esse tema sobre depressão, né? E sabendo que nos atendimentos do SUS, nos últimos anos, aumentou 52% o crescimento de internações, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos, né, que são os adolescentes, na verdade. E, inclusive, a Organização Mundial da Saúde está falando, e é divulgado no G1 da Globo, que aumentou em 115%, né, a depressão nessa faixa etária os últimos 5 anos. Então, realmente é um caso cada vez mais sério e que preocupa a gente. E principalmente os estudantes, né, dessa faixa etária, que são os acometidos da depressão e as donas de casa, em segundo lugar. Em primeiro lugar, os estudantes e em segundo lugar, as donas de casa. Há poucos dias atrás, quando deu a quarentena, o menino da cidade vizinha aqui de 10 anos, pelo fato de ter que estudar via online e não entendendo as ferramentas digitais, os pais relataram que foi esse o motivo que o menino tirou sua vida, né? Um menino de 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade, né? Então esses casos sérios vêm acontecendo perto da gente devido a essas situações todas, desse mundo desenfreado,
essa busca material, materialismo todo, esse modelo de consumismo e tudo mais, que causa essa depressão, que as pessoas estão afastadas da sua, na verdade, sua natureza, né? Estão mais focados no mundo material e não no mundo espiritual, que é a essência da existência do ser humano. E nesse sentido, vendo todo esse quadro, essas estatísticas, essas pesquisas todas, Maria Cristina, eu vou abrir essa discussão desse nosso webinário hoje à noite, lhe fazendo a pergunta: quem sou eu de verdade? Vamos textualizar um pouco sobre esse tema, para nós iniciar esse nosso webinário, que traz como tema Entendendo a Depressão, né? Então, o primeiro pilar seria: quem sou eu de verdade, Maria Cristina? Pois é, você já tocou no assunto aí, né, Alice? Já iniciou para a gente a questão da espiritualidade, e nós temos que entender que nós somos um ser e temos a contraparte espiritual também. Mas o que acontece, né? Quando a gente nasceu na matéria, a gente então ganhou um corpo, não é? E quando eu abro os meus olhos, o que eu vejo é um mundo material. E aí, quando eu abro os meus olhos e vejo um mundo material, eu começo a me relacionar com esse mundo material, né? E com os tempos passando, a evolução acontecendo, a gente foi sendo trazido muito para fora de nós, né? E assim, hoje nós temos aparelhos de televisão, internet, e todos os apelos vêm do lado de fora. E nós nos esquecemos de passar aquele tempinho do lado de dentro. Então, nos meus cursos, a gente começa o curso com a questão: quem sou eu? Eu sou. A pessoa tem que marcar: eu sou um corpo, eu sou um espírito, eu sou uma mente. A maioria coloca uma mente. E pergunta: mas eu tenho que colocar um corpo também? Tem gente que pergunta: mas não sou os três? Né? Na verdade, a gente é um espírito que tem um corpo. A gente é um espírito que vestiu um corpo chamado mente, que é um corpo menos sutil e jamais visível. A mente já pode ser vista porque é evidente, né? E essa mente precisou de um outro corpo, que é o físico, para lidar no mundo. Então, nós somos 3 em 1 ou 2 em 1, né? Se a gente pensar na alma e no corpo, a alma e a mente não é o mesmo, a gente é 2 em 1. Mas se a gente pensar que 2 em 1 são comandados por uma outra realidade, a gente é espírito. Né? Então, eu tenho um carrinho ali na garagem, sem mim, ele não sai de lá. Precisa de mim para virar para cá, para virar para lá, para dar partida, para sair, para voltar. Se eu não explorar, não adianta, ele vai ficar parado lá. Sim. Né? Hoje em dia, já há veículos com programas que não dispensam o motorista, né? Então, os veículos hoje já têm um computador e já tem seu espírito lá através de um programa que conduz o veículo. Mas sem um programa não vai andar, né? Pois bem, então nós somos, na verdade, um espírito se expressando através de uma mente e de um corpo. Não tem que entender. Mas a minha parte espiritual é que comanda. Não pode ser meu corpo que comanda. Já pensou? É o que está acontecendo no mundo hoje. Nós somos comandados pelo corpo. Eu quero comer pizza, lasanha, pão, macarrão e Coca-Cola e cervejinha. Isso não me dá saúde. Então eu me deixo guiar pelo meu corpo, que quer o que quer. Né? E o meu espírito fala lá para mim: ó, chega, só um sorvetinho, tá? Não, só um pulãozinho. Aí eu não, eu quero a caixa inteira. Então, se eu deixo meu corpo mandar, eu só quero comer e transar. Não é isso? E o que eu quero comer não me dá nutrição adequada. Então, nós voltamos lá no caso. Se eu não colocar gasolina
ou aquele reflexo também vai o álcool, mas não pode ser os dois juntos, ou vai um ou vai do outro, esse carro vai funcionar. Aí tá, ele tem o combustível, mas não tem água. Então, ele não vai ser refrigerado, o motor. Ah, não, mas o meu é refrigerado a ar. Então, tem que ter lá uma bomba de ar, não tem? Então, o corpo tem suas partes e precisa das coisas necessárias a cada parte, os nutrientes, não é assim para bem funcionar? Então, eu tenho aqui um corpo, ao invés de tomar água boa e pura e alcalina, eu tomo Coca-Cola. O que acontece? Eu vou estar com meu sangue acidificado. Eu vou comer doce demais, eu vou ficar com meu sangue acidificado. Eu vou comer pão, macarrão, salgadinho, lasanha, pizza. O glúten, ele me emborracha o estômago, os intestinos, e aqui essa região que eu falo do cérebro. Então, eu perco minha memória, eu vou perdendo a minha inteligência, porque fica emplastificado, minha criatividade vai ficando assim, meio embaçada, não é? Então, eu estou falando essas coisas porque, se eu sou um espírito que me manifesto por uma mente que pensa e que sente, e por um corpo que age, isso tem que estar alinhado. Né? O corpo tem que estar alinhado com o pensamento, com o sentimento, que tem que estar alinhado com o pensamento, tem que estar alinhado com o mundo espiritual. Então, a ordem do espírito é se alimente, etc., durma, faça movimentos, porque sua vida vai andar. Mas aí eu como que não é para comer, eu bebo que não é para beber, e a minha saúde vai ficando a desejar. Então, atrás de depressão, a primeira coisa vai estar falta de magnésio, falta de vitamina D. Esses dois são carro-chefe da saúde. O magnésio representa, trabalha para mais de 300 funções no organismo. Carência de magnésio, você não tem ânimo, você tem uma pele feia, seca, você não tem... antes de tomar magnésio, eu estava me sentindo muito cansada, muito para baixo. Eu achava que é porque eu estava cuidando dos meus pais e não tinha minha vida particular também. Mas eu comecei a tomar magnésio, do dia para o outro, meu cansaço foi embora, o meu desânimo acabou. Muita depressão é desânimo. Né? A mesma coisa a vitamina D. A gente passa o dia inteiro dentro de uma casa, olhando o computador ou o celular, não toma sol mais. Quando vai o sol, vai com filtro solar. Então, eu não tenho vitamina D no meu corpo, não tem como eu ter alegria, exuberância, sabe? Não tem como eu estar plena, alegre, sorridente, porque eu preciso da vitamina D e do magnésio. Então, as pessoas, quando começam a complementar o magnésio e a vitamina D, a depressão vai embora. Aí tem a questão da tireoide também, que às vezes falta o iodo. Ao invés de ter complementação de iodo, que hoje usa-se igual, vem lá uma quantidade de medicamento, e aí continua sem iodo. Como é que faz? Né? E a tireoide, ela é responsável para você estar animada também. Então, tem uma série de nutrientes que não podemos ficar sem, nós estamos sem. Né? Voltando à criação aqui da humanidade, a gente nascendo na Terra tem o claro e tem o escuro, tem a luz e tem a sombra, tem o bem e tem o mal. Né? E esse jogo de bem e mal é uma didática muito perfeita, porque vai regulando o nosso comportamento. Quando a gente começa a pendurar muito da pizza com pão, macarrão, que a gente vai cair, e Coca-Cola, vai cair na diabetes, o médico fala, opa, dieta. Então nós temos que voltar para cá, parar de comer todas essas coisas e começar a ingerir os outros. Né? Então, o mal e o bem, a gente tem que conseguir um equilíbrio. Mas na Terra tem poderes, tem interesses. Então tem uma meia dúzia de seres que dominam a humanidade. O que fizeram? Né? Engenhosamente, nos tiraram do sol. Primeiro, entre 10 e 4 da tarde não pode tomar sol, porque é muito forte. Né? E todo mundo não pode tomar sol antes e depois.
Que coisa, justamente esse período é onde a vitamina D3, que é essa que nos dá ânimo, que é essa que mata o câncer, que é essa que nos deixa completamente entusiasmados, de 10 às 4. Então, hoje, já se manda tomar sol de 10 às 4. Curiosamente, colocaram um filtro solar, que o sol dá câncer. Será que não era a lâmpada fluorescente? Não, é o sol. Eu brigo com o meu médico, ele fala assim, uai, Cristina, eu vou ter que rasgar meu diploma. Eu falo, não, mas vai, sol não pode dar câncer, sol dá vida. Gente, isso é meu sentimento que não aceita essa informação. Não é? Eu tenho que pensar nas outras coisas, na lâmpada fluorescente, tantas coisas. Você vê, todo estabelecimento hoje comercial é lâmpada fluorescente. E fica o dia inteiro lá. Aí poderia usar o filtro solar, não lá no sol, né? Agora, a gente não vai ser besta de ficar no sol estorricando 4 horas seguidas. Lógico que não, né? Não vai, é o bom senso, não é? Sim. Então, gente, dita essa primeira parte, que há interesses no mundo que a gente não tenha saúde, tá? Então, tiraram o sol, colocaram o filtro solar, quer dizer que aí eu compro o filtro para não tomar sol, depois eu compro a vitamina D na farmácia. Isso é um jogo de mestre. Só que a gente que é inteligente, que sabe ler, que pesquisa, descobre a tramóia, que não vai participar dela mais. Então, você que tem depressão, ou que tem pessoas depressivas na família, a primeira providência é vitamina D e magnésio, e ver a tireoide, entendeu? Inclusive, né? Só isso daí já vai dar um avanço muito grande para elevar o ânimo, né? Então, dito isso, a gente vai passar para a área mental. Imagine, nasce um bebê. Então, eu nasço, abro o olhinho para o mundo. Na minha época não tinha televisão, mas hoje já tem. Então, a mamãe está com o bebê no colo assistindo televisão. O bebê está lá vendo guerra, sexo explícito, um batendo no outro, crime, inveja, traição, que são as chamadas da novela. O bebê está lá assistindo. Aí a pessoa fala, mas não entende nada. Pior, porque está absorvendo aquilo, pondo para dentro de si sem julgamento, sem falar, eu não quero ver isso. Ele não sabe falar que não quer. Ele está lá vendo, exposto a tanta maldade, tanta coisa. Então a gente cresce com isso no subconsciente, né, Alice? Sua área aí, você sabe disso muito bem. Por mais que as pessoas achem que a criança não está absorvendo, ela absorve 100%. Agora, a gente está com isso lá no subconsciente. Eu, de criança, ouvia pessoas conversando, tanta história ruim que a gente ouvia. Gente, a gente tinha medo. Sim. Então, eu sou um adulto hoje com um monte de medo. E está no subconsciente, eu nem sei porquê. Eu lembro de assistir um filme, eu tinha 7 anos, e o ladrão pegou a mulher como refém e levou essa mulher para cima de uma caixa d'água e fez ela ficar andando lá em cima naquela tampa que era assim, que nossa! E tinha uma outra cena que ele enrola uma criança no colchão, o ladrão que sai com a criança e tudo. Isso fica no inconsciente da gente. Vocês não sabem tanto de pesadelo que eu tinha. Nossa, na nossa época tinha. Nós temos que olhar para essas coisas, não é, Alice? Eu tenho que enxergar que eu tenho medo, que eu tenho dúvida, que eu estou em pânico, sim. Eu tenho que fazer as pazes comigo e me compreender. Sim. Não é? Então, quando eu vejo que as coisas não estão bem, eu começo a ter preguiça, não quero mais sair de casa. Eu pintava o cabelo, não quero mais pintar. Eu passava um batonzinho, não quero mais passar. Vamos ali conversar um pouquinho com o fulano? Ah, nem, não vou não. Ah, não vou ficar aqui. Vamos andar um pouquinho no sol? De jeito nenhum. E vai ficando, vai ficando. Aí já não quer mais tomar banho. Né? Não quer mais tomar banho. Não quer mais pôr uma roupinha nova. Tudo vai perdendo da graça, né? Não tem mais vontade de ler um livro. Ah, vamos assistir aquele filme, é comédia, a gente vai rir, nem com vontade. Então vamos nos alertar. Né? Vai olhar, tem a questão dos nutrientes lá no corpo, vai olhar, o subconsciente está repleto de medo lá de trás,
não só das coisas que ouviu, que viu, mas que viveu, porque em muitos lares o pai é violento, a mãe é violenta, né? Às vezes tem aquele irmão que abusa, tem o tio, tem o vizinho. Gente, quanta coisa aconteceu na nossa família para tirar a nossa alegria. É, Agora, o que a gente faz? Muita gente fica calado, não fala disso com ninguém. E a falando, vida acaba crescendo. falando nisso, Maria, sobre abuso, né? Uhum. Eu tenho percebido muito nos atendimentos o quanto que o abuso sexual na infância desvirtua o desenvolvimento do ser humano. Então a depressão e os transtornos mentais é altíssimo. E sabendo que a porcentagem também, esses dias atrás, eu até estava fazendo uma pós, a professora da pós falou que 71% das mulheres são abusadas sexualmente dentro da própria casa, dos pais, padrastos, parentes, avô, tio, Primo. sim. E o quanto isso causa depressão, principalmente nas mulheres. Você vira e mexe, você está atendendo a pessoa, ela no início até trabalha com mecanismo de defesa, e depois no atendimento, lá no final, no final não, numa caminhada mais avançada já na terapia, aí sim a pessoa tem a confiança, ela se abre, aí ela conta o que aconteceu na infância, né? Porque mesmo assim ela traz o sentimento de culpa, como se ela é vítima e como se ela fosse culpada. Culpada em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau, e ela vai carregando isso. E isso é um dos índices bem alto também da depressão nas mulheres, né? Com certeza. Aí tem aqueles aspectos também dos pais que bebem, né? O alcoolismo na família. Então, motivos nós temos aos montes, né, para estar com a mente sobrecarregada. Se um vidente olhar, vai falar assim: nossa, você está pesada demais, porque a hora fica escura. A própria pessoa, ela fica num peso que ela própria não se aguenta. Uma vez eu viajei, fiquei um mês fora, voltei, minha mãe falou assim: faz um floral para mim com dose cavalar, porque eu não estou me aguentando. Aquele peso, aí você vai olhar um monte de minhoca na cabeça, né? Um monte de pensamento, um monte de coisa acontecendo, que a pessoa não está dando conta de administrar. Então, vamos nos alertar. Se eu estou assim, ou se tem alguém na minha família, vamos providenciar o magnésio, a vitamina D3, né, o iodo, e uma boa prática de espiritualidade. O que é a prática de espiritualidade? Tem aquelas terapias que reciclam a energia, que tiram esse peso, que é o reiki, que é o jorei, né? Aquela mãozinha de um passo que faz assim, vai tirando tudo isso, a pessoa sai muito leve. Ah, mas eu não gosto disso. Não, lá os católicos também têm a imposição de mãos, né, os carismáticos, tem a acupuntura que faz isso muito bem, tem a EFT, que é uma técnica maravilhosa, tem os procedimentos da parapsicologia, que é a Alice que sabe dizer direitinho. Gente, tem recurso demais para ajudar a aliviar as sombras, né? Tem as terapias onde a pessoa vai sentar, vai falar: nossa, eu me sinto assim porque aconteceu isso. É preciso ter coragem de falar. Porque quando a boca fala, o corpo se libera. Aquele corpo vai saindo, não é? A harmonização está na fala, né? Uma grande parte da harmonização está justamente na fala, né? Quando a pessoa fala, ela já vai tirando de dentro. Agora, pasmem, respirar. Não custa nada. Onde eu estiver, eu posso respirar. Pode olhar para o depressivo, de vez em quando ele fala assim: ai, ai. Não é? É um suspiro que puxa lá do fundo. Então, olha que ensinamento interessante. Outra coisa é a gente estudar ensinamento. Eu estava lendo um livro do Osho e ele fala assim: da metade do estômago para baixo ficam armazenados aqueles sentimentos pesados. Sabe quando a gente engole, mas não digere?
né? Então é aquele abuso que está lá, aquela surra que levou, aquela vergonha que passou, todas aquelas experiências que me entristeceram demais, porque eu fiquei sendo um nada, né? Então tá lá, do meio do estômago para baixo. Assim, quando eu respiro, eu puxo o ar e solto pela boca, e é até o estômago murchar, e vou fazendo isso 1000 vezes. Ah, que interessante! De repente, eu fiquei bem, não é? Oxigenei meu sangue, oxigenei meu cérebro, e aquilo que estava lá mal digerido foi para o lado de fora. Que coisa mais simples. Mas sabe que o depressivo não quer nem respirar? Não tem nem vontade Ele não tem ânimo. Então, quem tem alguém depressivo em casa ou está, se sentar do lado, começa a fazer isso. Silenciosamente senta lá e começa a respirar bem profundo, soltar bem o ar, a pessoa vai acabar por fazer tudo. Ela entra no esquema. Cria empatia, né? Isso é um trabalho de amor. Se eu tenho amor pela minha criatura que está ali do meu lado, né? O que eu posso fazer por ela? Ela não quer levantar, não quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então, eu vou ficar aqui sentadinho, pego na mãozinha dela e vou respirando, né? Vou respirando, né? E enquanto eu seguro na mãozinha dela e eu vou respirando, no meu pensamento, eu vou desejando que ela se liberte, né? Que ela se liberte. E não, gente, essas coisas que nós precisamos aprender. Por isso que eu criei lá o projeto Mais Consciência, que é, através de lives, a gente conversa essas coisas que são simples. Tomar sol, né? Fazer um complemento alimentar. Quem não come carne, às vezes não vai precisar de vitamina B12. Muita gente come carne, mas não está com a B12 no nível certo, vai ficar anêmico. Não vai ter ânimo, gente. Então, depressão tem muitas causas. Sim. E uma das causas também, né, Maria Cristina, é falta de significado, falta de propósito na vida. A pessoa não se encontrou. E a gente sabe que mais de 87% das pessoas, né, estão fazendo qualquer coisa nesse universo, elas não se encontraram ainda. Inclusive eu demorei muitos anos para me encontrar. Para mim nunca faltava nada, mas trabalhava muito, tinha meus afazeres, ganhava meu dinheiro, tinha minha família, tinha minha amizade, meus grupos de mulheres, onde eu jogava minha conversa fora. Mas eu sentia uma angústia muito grande. Por muitos anos, praticamente durante 28 anos, eu me perguntava toda semana o que me falta. E olha só quantos anos eu levei para me encontrar. Eu era empresária, né, bem sucedida, não me faltava nada, tudo mais. E durante a semana, não sentia. No final de semana, quando eu queria espichar minhas pernas, para descansar, para curtir a vida, para relaxar, que é o descanso merecido, que daqui a pouco a Maria Cristina vai falar, que é um dos pilares hoje à noite do nosso webinário, uma angústia tomava conta de mim, me faltava alguma coisa. O que era essa angústia? Faltava o sentido, o propósito de vida, eu precisava me encontrar. Quando eu encontrei, que era dentro da área das terapias alternativas, de ajudar outras pessoas, aí quando eu fui fazer minhas revivências, eu já sabia aos 8 anos de idade, eu já fazia isso aos 8 anos de idade. Eu só havia me perdido no tempo, por mudança de escola, por mudança de trabalho, por necessidade de sobrevivência, de ganhar o dinheiro para ter segurança. Eu havia me perdido. E eu levei 28 anos me perguntando, meu Deus, o que me falta? Né? Até que um dia eu encontrei um mestre numa viagem que nós fizemos, e ele falou do trabalho dele, do curso dele, foi aonde, gente, eu acendi, foi uma explosão dentro de mim. A partir de então, eu me redirecionei, e eu tive que começar a minha vida do mais absoluto zero de novo. Eu sempre digo, eu me sentia como se eu fosse estar com 12, 13 anos, começando a minha vida do mais absoluto zero. Eu tive que reaprender a viver, me reconstruir, graças a Deus, que a minha família me entendeu,
que ela me compreendeu, que eu pude fazer isso. E a gente sabe que muitas pessoas não conseguem fazer. Mas, infelizmente, mais de 80... Eu estava até falando com um terapeuta de Florianópolis, ele estava me falando, Alice, eu acho que é até mais do que 87% das pessoas que estão fora do seu desígnio. Então, realmente, precisa buscar um significado, um sentido na vida, um propósito na vida, que isso ajuda muito a pessoa a ter ânimo, vontade, faz com que a pessoa não caia na depressão. Com certeza, né, Alice? E falando nessa questão aí de encontrar, então, qual que é o meu propósito, é onde também eu abracei a numerologia, porque lá você entende quem você é, qual o propósito da sua alma, como você deve se expressar nessa vida e qual a tarefa que você veio cumprir, qual o desafio maior que você tem que vencer, sabe? E tem lá os ciclos diferentes, cada época é um ciclo diferente, que muda a vida. E a gente insiste em ficar fazendo a mesma coisa, sabe? E nós não sabemos nada disso. Se nós tivéssemos regularmente interiorização, o nosso ser ia nos contando, não tá bom assim, não estou gostando desse emprego, esse casamento não está muito bem, será que eu tenho que ficar aqui mesmo? A gente não se dá esse tempo, porque só de pensar que vai ter que mudar de emprego entra em parafuso, né? Entra em pânico, porque não tem trabalho. Sim, gente, ali já entra. Ali já entra o gancho da outra questão, como identificar a depressão, né? Então, já entra essa questão, como identificar, que nós temos aqui uma questão que é um dos pilares do nosso webinário, como identificar a depressão, né? E descobrir por que eu caí no fundo do poço. Então, já são todas essas dicas que nós estamos dando aqui, que já faz parte dessa questão de como identificar a depressão. Né? Não é? Porque se você entende que eu nasci para fazer isso, e você vai fazer isso, aí você tem alegria, tem contentamento e tem sucesso financeiro. Tem a paixão de fazer isso. O Admit Goswami diz assim, a satisfação é o antídoto da depressão, né? Ele diz numa palestra dele, né? Então, olha só, como é importante, se a gente está satisfeito na vida, a gente não cai na depressão, né? Exatamente. Só está na depressão porque não está satisfeito. Não está satisfeito. Só não está satisfeito porque não está fazendo o que veio fazer. Porque se estivesse fazendo o que veio fazer e sendo quem né, eu brinco muito com as pessoas. Hoje até sobrancelhas todo mundo faz igual. Vai lá para o salão e o formato é igualzinho, o desenho é igualzinho. Gente, a gente não é a gente mais não. A gente tem o cabelo que é anelado, que tem o cabelo espichadinho, o anel do cabelo. Se o cabelo é claro, quer pôr escuro. Se o cabelo é escuro, quer pôr claro. Se tem nariz grande, corta metade. Como fica a alma? Será que não dá para entender que o cabelo, ele veio anelado porque essa é a qualidade da alma que está se expressando ali, aí você alisa. Muita gente está deprimida, não entende que é porque alisa o cabelo, que é porque tinge o cabelo. Às vezes quer cortar, mas não corta porque o marido não deixa, a religião não deixa. Então, o ser passa a ficar infeliz dentro dele. Né? Tira a cutícula tem motivo para estar lá, a gente faz depilações, a gente nasceu com pelos, para quê? Se não precisasse, não teria. A gente não nasceu com salto, mas tem que pôr salto. Por que a gente é tão triste, hein? Nós estamos sendo quem somos, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, a gente virou robô. Né? O que a gente deveria se alimentar é de coisas naturais. Não tem pizza que dá em árvore, não tem pé de lasanha, não tem fonte de Coca-Cola, não tem fonte de cerveja. Então, nós saímos do natural. Como que a nossa alma vai se sentir? O nosso espírito vai. Não tem como não adoecer, não entristecer, não ter ansiedade. Gente... Agora, vamos pegar essa parte mental aí, que tem um propósito, né? Uma questão é o propósito. Se eu não tenho propósito, se eu não sei o que eu quero, eu estou completamente desconectado do meu espírito. A centelha divina que é a que me anima, ela me conta, mas eu não quero ver.
Porque eu tenho medo de deixar o que eu estou fazendo. Porque se eu deixar o que eu estou fazendo, eu vou passar um período de adaptação, eu morro de medo dele. Eu tenho criança pequena, e para cá, né? Calma, né? Mas não é para fazer agora de uma vez, não. Faça seu plano primeiro. Faça seu plano. Gente, então nós temos uma falta de equilíbrio mental incrível. Olha que coisa mais simples. Ah, não estou gostando, minha vida está péssima, eu estou ficando, estou endoidecendo, né? E tudo. Não é para eu me alertar e falar assim, nossa, deixa eu respirar fundo aqui e ver o que está acontecendo comigo. Aí eu vou me entender, eu pego um papelzinho e escrevo lá, né? Estou deprimido, a ansiedade está demais, não estou satisfeito com o meu trabalho, o que eu ganho não dá para nada. Então, eu já vi tudo que está ruim, agora o que eu quero? Ah, eu tenho uma vontade de mudar de trabalho, pois lá, quero mudar de trabalho. Coisa mais simples, não tem que ter medo não, é conectar com o seu ser. Ah, eu tenho esse trauma, foi um desaforo, fizeram aquilo comigo, eu me entendo, eu sofro mesmo por causa disso, dói muito. Gente, a gente tem que se amar, eu tenho que me entender, eu não tenho que ficar me fazendo de vítima, porque ele é um safado, seria eu. Não, eu tenho que entender que eu estou me submetendo a ele. O que eu estou fazendo comigo? Ele me bate, eu continuo aqui. Mas por que ele me bate? Eu vou olhar, eu sou respondona, eu fico pensando coisa ruim dele, eu falo mal dele para todo mundo. Então eu gero em torno dele uma coisa negativa, ruim que sai de mim para ele. Vocês querem que vá uma coisa boa dele para mim? Nunca. Ele vai chegar doido para mim, ó, mesmo, né? Vai baixar o cacete, como a gente diz. Porque ele recebe de mim revolta, nojo, medo, né? É isso que é o núcleo da pessoa. Então, depois eu vou lá no juiz falar que ele está me batendo. Nós temos que pôr os pontos nos is, gente. As leis universais também, né? Que é aquilo que eu emito, eu recebo. Eu recebo de volta. Não tem? Então, eu preciso de me compreender. Eu tenho mesmo nojo dele, tenho sim, sinto nojo dele, sinto raiva dele. É diferente eu reconhecer meu sentimento e ficar vibrando aquela coisa. Mas eu tenho nojo, eu não aguento aquela criatura. Aí eu estou fazendo crescer. Se eu sentar no meu cantinho e falar, nossa, eu estou com nojo dessa criatura, meu Deus. Limpa isso de mim. Olha a diferença. Nossa, eu vejo que eu pego pesado com ele, eu falo coisas que eu não devia, eu acabo perdendo minha cabeça. Meu pai, me ajuda, Senhor. Sei lá, qual que é o santo da sua preferência, qual que é o guia, o nome que você quiser dar, seu anjo de guarda, sua centelha divina, Deus é em mim. Senhor, por favor, me ajuda nisso daqui, me equilibra. Olha que coisa mais simples. Porque... Aí eu me acalmo, eu reconheço que está um lar em desequilíbrio, porque essa pessoa está abusando, mas eu estou me submetendo. Com isso eu me revolto e envio para aquela criatura só chispas, né? E o que vem de volta? Chispas. Do mesmo. Nós precisamos de compreender esse vai e volta, então eu tenho que me decidir que eu quero melhorar a minha vida. Qual que é o meu propósito? O que eu quero? Ah, não sei o que eu quero, mas que você quer ser feliz. Você sabe, olha, não é possível que você não sabe que você quer consertar a sua vida. Ou nem isso está querendo mais. Ah, não, por mim, não me interessa mais nada, posso morrer. Conta a história. Aí outra pessoa vai ter que fazer por você se você não está nesse ponto. Né? Então, onde a família tem muita importância para ajudar as pessoas a saírem do buraco em que elas estão. Onde tem uma pessoa que reza, equilibra uma quantidade, vocês não têm noção. Esse mundo só está de pé porque tem muita gente que reza. Tem muita gente que entra em paz, que entra em harmonia com tudo, com todos. Aquela vibração vai limpando as que estão do lado. Então, nós temos que ter esse desejo de encontrar a paz. Eu preciso querer encontrar a paz. Eu preciso querer resolver minha revolta, minha culpa, minha angústia, minha ansiedade, meu medo, minha preocupação. Eu tenho que olhar para todas essas coisas
e querer me libertar delas. Gente, nós estamos num ponto na humanidade agora que se a gente não se libertar, o que virá será muito pior. Então, nós temos que aprender, aproveitar esse momento que a gente está de quarentena. Por um lado, é uma tramóia daqueles interesses, mas que está saindo um tiro pela culatra para eles. Porque a gente está podendo ficar em casa, cansar de ver aquela notícia na televisão, não sei quantos mortos, a gente está indo lá desligando a televisão, está cheio de gente acordando, que não aguenta mais isso, que não quer saber mais de terror, que não quer saber de mais nada dessa besteirada, porque isso é um besteirão danado. É onde estão dando nó na nossa perna, pelo medo. Eu não posso me deixar ficar medrosa. Eu tenho que me tornar corajosa. Eu tenho que me equilibrar e ver a tempestade passando e ficar quietinha, agarradinha na árvore. Enquanto o vendaval passa, eu estou lá agarradinha na árvore, né? Que é Deus é em mim. E eu estou lá quietinha, deixa o vendaval passar, não vou fazer nada. Eu me agarro lá e fico, né? E nisso eu vou libertando os meus medos, as minhas preocupações. Eu tenho que fazer isso conscientemente, né? Se não dá conta sozinho, não, a Alice está aí com as terapias dela. Está cheio de médico acupunturista, cheio de acupunturista que não é médico também, mas que faz o belo serviço, cheio de reikiano, cheio de religião que tem o passe, que tem o jorei, que tem... Nossa, Agora, vamos fazer tudo por nós. Tem tantos profissionais na área como nunca agora, né? Que por muito tempo foram reprimidos, na verdade, também, né? E agora estão sendo aceitas, inclusive, as terapias complementares no sistema público de saúde também, né? Então, né, já tem a acupuntura no sistema de saúde, a constelação familiar já está no direito, já, ó, a constelação familiar já conciliando partes no direito. Constelação familiar, limpando famílias inteiras, né? Excelente coisa. Sim. Então, nós temos inúmeras terapias hoje. E por que não vamos querer sair do buraco em que nós estamos? Agora, quer ter uma compreensão clara? É um mapa numerológico. Esse te mostra quem você é, que propósito você tem, qual tarefa que você veio fazer. Né? Eu só entendi minha vida depois que eu vi isso. Então, é muito mais fácil encaixar. Todas as pessoas que eu atendo em consulta, que olham isso, elas falam a palavra norte. Tem gente que fala assim, nossa, me entendi completamente. Quer dizer, ela harmoniza com a revolta que ela está de estar fazendo o que não gosta. Por quê? Porque ela compreende que está fora. Ela compreende, então ela fica feliz, porque ela não precisa ter culpa de largar aquele empregão. Ela não precisa ter culpa de largar o diploma que ela tem. Né? Porque ela gosta mais da outra coisa, na outra coisa ela se realiza. Então agora ela tem certeza que ela pode mudar de lado. E a insegurança. Ela vai ter sucesso. E a insegurança que as pessoas têm de se lançar, né? De largar e se lançar para o novo, para recomeçar. Todo mundo quer ter uma segurança, né, Alice? Para que lado que eu vou? Será que esse lado é certo mesmo? Aí a gente vai olhar no mapa. Olha que interessante, atendi a pessoa que está muito submissa ao marido. Eu vou olhar o mapa dela, não tem violência, nada disso não, é só submissão e ela está deprimida. Por quê? Nada para ela, tudo para o marido, ela concilia demais. Quando a gente vai olhar os números dela, a quantidade de número de conciliação, quer dizer, é uma criatura que veio para conciliar. Essa é a tarefa dela. Mas ela concilia demais. Ah, pode deixar então? Tudo pode deixar então. Quer dizer, para mim, nada. Então, a pessoa compreende. Tem que ter limite. Eu não posso pôr pano quente em tudo. Muito depressivo, põe pano quente demais. Flexibiliza demais. Sabe? Faz acordo só valorizando o outro, nunca pede nada para si, só dá. Muita esposa é deprimida por isso. Veio pelos ensinamentos, né, do passado, a cultura do passado. Né? Um tanto vem disso também, né? Aí você vê pessoa
Aham. Às vezes a pessoa veio para ajudar mesmo, ajudar Deus e o mundo, e ela tira tudo dela para dar para os outros, fica sem nada e começa a passar a ter. Não é isso que a divindade pediu para nós. A gente ajuda na medida do nosso recurso, do Primeiro, nosso tempo. Não tem problema, fica tudo equilibradinho. é, Então, se nós sairmos do equilíbrio, gente, nós vamos ficar cheios de preocupação, cheios de medo. E se o corpo também não tem os nutrientes necessários, ele também não tem energia suficiente para amparar. É igual eu falo, aqui nós temos um aeroporto pequeno. Não pode descer aqui um jato supersônico. Então, a nossa mente, o cérebro, quando ele está muito mal alimentado, porque a gente não dá nutriente para ele, e quando ele está também com muito glúten, que fica aqui muito emborrachado, que eu não sei como é que é o termo, nós ficamos com uma pista para teco-teco, né, que aí você vê uns empititinhos, e o supersônico, que é o pensamento de qualidade, que é essa energia espiritual poderosa, não tem onde aterrissar, sabe? Então, nós temos que cuidar de todos os lados. Qual que é o propósito da sua vida? O que eu quero? Quero ter paz, saúde, alegria e prosperidade. Então, não abro mais mão, eu me decido que eu vou atrás disso, custe o que custar. Tome decisões, não tome remédios. Olha a diferença. Então, eu quero ajeitar minha vida. Esse é o primeiro pensamento que tem que estar numa mente depressiva. Mas é cheio de medo, cheio disso, cheio de revolta, cheio de dor, cheio de... Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então, eu não mereço querer viver, né? que já é nosso pilar de viver das dores da depressão, né, Maria Cristina? Então, agora, eu estou dizendo que não tem jeito? Não, eu estou dizendo que tem jeito, mas eu preciso reconhecer que eu estou no 0, que eu estou no 1, que eu estou no 2. Que ponto que chegou a minha depressão? Então, eu gosto de fazer essa pergunta, porque nas técnicas de EFT a gente fala, né? Qual é a sua depressão de 0 a 10 está a quanto? A minha está a 1.500. Quer dizer, passou demais do ponto que podia. Então, eu estou morta-viva. Eu não vou ter ânimo mesmo para fazer nada. Mas custa lá dentro de mim eu pensar, será que eu ainda saio dessa? Tenho uma vontade? Já começou, né? Sabe uma coisinha lá? Porque a gente tem brilhos também. Os nossos brilhos, de vez em quando, eles nos cobram. Será que não tem um jeito para mim, meu Deus? Se eu começar a admitir que tem e eu quero encontrar, as portas começam a abrir. Porque tudo é magnetismo. Se eu não criar dentro de mim um desejo, o universo não vai me trazer. Tem que ter um desejo e a intenção, né? Uma intenção muito forte. A intenção. De tornar realidade o nosso desejo. De nada adianta você identificar o seu desejo e não agir. Precisa ser e fazer. Ser e fazer. Então, mas se eu desejo e acredito, porque se eu desejar, mas não acreditar, não vai rolar. Não vai fazer. Então, assim, será que eu saio, né? Será que tem um jeito? Quer dizer, eu não acredito que tem. Sim. Mas se os meus brilhos começam lá a se movimentar e eu tiver um pouquinho mais de energia e falar assim, nossa, será que tem um jeito? Eu não sei, mas se tiver eu vou achar. Agora já vem o entusiasmo. Notou a diferença? Se tiver eu acho. O que aconteça que acontecer, se tiver um jeito, eu hei de achar, eu prometo para mim que eu vou achar. Então agora eu estou puxando de dentro de mim uma energia, né? Isso vai começar a vir de retorno algo que vai me mostrar o caminho. E a gente sabe, né, Maria Cristina, depois que a pessoa já está no fundo do poço, é difícil, por isso que ela precisa ter humildade de procurar, de aceitar, primeiro aceitar que está em depressão. E reconhecer, aceitar e não ter vergonha. E aceitar ajuda, porque muitos não aceitam ajuda, mas porque tem muita história por trás de tudo isso, né?
Então a gente não sabe por que as pessoas agem daquele jeito, porque tem vergonha, porque se sente culpado, porque são humilhados, são cobrados, porque tem familiares que também não entendem, que nem aqui a gente tem o pilar da família, que é o nosso bem maior, e nossos amigos, né? Então, quanto a família e amigos de estar junto com o depressivo, a importância que isso é, né, Maria? Com certeza. Muitas vezes a família também é o oposto, né? A família que induz também, né? Porque o desequilíbrio está no nível maior, não é? Sim. Mas ainda assim, eu gostaria de deixar essa mensagem de esperança, né? Que quando dentro de nós desponta aquele desejo real de voltar à vida, pode o ambiente ser o que for, que se eu acendo esse desejo de encontrar o que for que seja, aquilo começa a vir na minha direção. Então, não há nada perdido, por mais que se eu abrir a boca ele me mata, né? Porque tem isso, o medo, é medo de abrir o jogo, né? Porque tem casos e casos, a gente respeita todos, mas a gente quer ajudar as pessoas a entenderem que começa dentro, tá? Eu estou nessa situação, eu não posso falar com ninguém, porque eu preciso evitar isso, isso e isso, mas eu vou descobrir um jeito. Deus é Pai, Deus há de me ajudar. Se existe Deus mesmo, Ele terá que me ajudar. Então eu começo, isso é eu no meu silêncio, ninguém nem está sabendo, né? E é assim que do nada vem uma mão salvadora e arrebata a pessoa daquele lugar, né? Então, gente... Porque tudo é frequência, porque quando eu falo, existe um Deus, Deus vem me ajudar, eu estou enviando essas mensagens para o universo. E o universo reverbera. Aí vem aquela mãozinha para ajudar nós, porque eu estou emanando. Então, e essa energia que eu emano, ela funciona para todos os lados, tanto positivo como negativo. Justamente. Então, nós temos que ter essa consciência. Então vou observar, vou ser uma observadora de mim, para observar o que eu estou emanando, porque eu vou receber mais do mesmo. Então, se eu vou emanar solução para o meu problema, a busca, espero que as pessoas não levam tanto tempo quanto eu, 28 anos, né, para encontrar o sentido na vida. Quem sabe eu demorei tanto porque eu nunca fui uma pessoa triste, não passei por tristeza, né? Por dificuldade muita. Eu já lutei muito. Eu sou uma pessoa que na caminhada passamos por 11 falências já. Mas essas falências nunca me deixaram triste, nunca. Próximo passo, vamos lutar, vamos buscar. E quem sabe essa minha ocupação de vou pro próximo passo, vamos buscar e me manter ocupada e não sentindo tristeza diante de tudo que aconteceu, que eu demorei tanto em encontrar meu desígnio. Então tem pessoas que podem então é necessário buscar, né, observar, ser observadora de si mesmo, se questionar, né, fazer perguntas a você mesmo todo dia, né, quem se aceitar, né? Então, de 0 a 10, que tamanho que está a minha depressão? Está 8, está 10 mesmo. Não, passou de 15, né? A gente brinca, igual está 1.500. Por isso que eu preciso entender, nossa, eu estou no grau máximo, está um grau superlativo. Gente, eu estou precisando de ajuda. Mas eu não posso pedir ajuda, porque ele vai descobrir, porque ela vai descobrir, mas eu vou achar um jeito. Então, dentro de mim, eu começo a criar formas, não é? Sim. Ou pelo menos a admitir que eu posso encontrar. Aí começa uma revolução. Toda revolução deve ser primeiro interna. Porque eu vou abrindo as portas para vir do externo para... Né, que faz sintonia comigo e acaba que eu vou resolvendo as coisas. Então, sem gerar esse propósito aí dentro, eu quero continuar como estou? Não.
Qual que é o grau mesmo da minha questão? 100. Tá, eu quero diminuir para 90, para 80, para 70. Não precisa ser de uma vez, gente, porque de hoje para amanhã não dá, tá? Nem para ontem. Nós temos que colocar na nossa mente que a gente está na Terra, nós precisamos de tempo. Não tem milagre de hoje para amanhã, não. Pode ter, dependendo da fé que eu tiver. É, Pode acontecer, de um minuto para outro sua vida virar. Mas nem sempre nós estamos com essa bola toda, porque a primeira coisa que a gente perde é a fé, quando a coisa aperta. É ou não é? E e por que a gente perde a fé? Porque a gente não entende que Deus não é lá fora, é aqui dentro. Porque enquanto tem um Deus lá fora que me castiga porque eu errei e me aplaude porque eu acertei, eu já estou numa furada. Porque Deus não é nada disso. Deus não vai castigar ninguém. Essa energia é por amor. Mas aqui na Terra, ela se divide em dois, em preto e branco, né? Em forte e fraco. E aí fica esse jogo, né? Eu que tenho que olhar para esse jogo e entender a hora que eu estou ficando demais, a hora que eu estou ficando de menos, a hora que eu estou demais aqui, a hora que eu estou de menos. E eu vim me ajeitando até eu ficar, né? Equilibrado. Então, eu estou com desespero de 10. É muito alto. Ah, então eu estou me desesperando mesmo. Nossa, eu cheguei no ponto máximo do desespero. Estou a ponto de perder a cabeça. Mas eu quero perder minha cabeça? Eu preciso me perguntar. Porque senão começa a virar uma obsessão matar o marido, fugir enquanto ele não tiver, e vingar isso e aquilo. Então eu tenho que tomar cuidado com o meu pensamento. Eu quero dar asas ao meu desespero, à minha tristeza, ou eu quero acabar com isso? Eu preciso me perguntar. Isso é prática de espiritualidade, né? Que aquela hora que eu chego no meu cantinho, fecho a porta, não tem ninguém lá, e eu falo com o Pai, né? No meu coração em segredo, Pai, eu estou desesperada, estou com medo de perder a cabeça. Aí ele fala, aquieta-te, filha, sabe que eu sou Deus. Eu tudo eu posso. Calma. respira, medita, né? Se nessa hora eu não puder acalmar, eu não vou acalmar hora nenhuma. Então eu tenho que ter esses momentos. Mas a gente não tem tempo para isso, porque o celular o dia inteiro, serviço o dia inteiro, lavar, passar, cozinhar, arrumar menino, escola, a gente não acha uma horinha, né, para descansar, né, Alice? Pôr o pezinho para cima. Essa turbulência, né? Essa turbulência O chuveiro cair. que é mais um pilar, né, do nosso trabalho hoje à noite, que é o descanso tão merecido. As pessoas não descansam mais, não tiram tempo, não dão um tempo para o cérebro. Inclusive, a gente também não vai falar dos outros, a gente também tem um trabalho acirrado, né? Mas tem que tirar o tempo de meditar, de respirar, de fazer a sua meditação, né? Tirar o seu descanso semanal, mensal, anual. As pessoas não organizam a sua agenda para tirar, então esses descansos estão merecidos diários, semanais, mensais e anuais. Então é necessário. Então nós temos que sair dessa turbulência, né? Então, Alice, como que eu saio de uma turbulência se eu não me organizo, como você disse muito bem, para eu firmar uma estrutura equilibrada? O que me equilibra? Se eu estiver na rua demais, eu tenho que ficar um pouco em casa. Se eu estiver dormindo demais, eu tenho que ficar acordado um pouco, né? Então, uma atividade, um descanso, uma atividade, um descanso, né? Uma atividade externa, uma atividade interna. Fiz, falei, aconteci, agora ficar quietinho no meu canto um pouquinho, deixar baixar a poeira, acalmar o ritmo, né? E a dedicação a alguma coisa que vai me tornar firme e vai me devolver minha força interna, a minha resistência. Porque o momento agora, se a gente não tiver resistência, a gente não vai dar conta. Eu preciso querer o meu poder de volta. Isso é só eu que posso fazer. Não adianta ninguém ficar falando no meu ouvido, eu que tenho que falar, a partir de agora eu vou retomar meu poder. Eu vou aprender a lidar com esse marido, vou aprender a lidar com esse filho, porque tem muito filho mandão, não tem?
Muito filho que vem e fica determinando as coisas e atrapalha a vida toda, e a mãe vira uma escrava. Gente, tá cheio dessas coisas. Então, sabe aquele momento que a gente para e fala assim, eu quero meu equilíbrio de volta? Eu quero a minha vida de volta, eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a estar bem, quero voltar a estar em paz, eu quero saber dizer a coisa certa para a pessoa na hora certa. Às vezes eu não falo na hora, fica remoendo, fica remoendo, fica remoendo, fica remoendo, aí acontece um bando de coisas. Né? Então, quero meu equilíbrio de volta, quero pensar o que eu preciso de pensar, que são coisas boas, soluções, quero me aceitar, me perdoar, errei sim, e daí, dá licença, eu sou um ser humano, me aceito e me entendo mesmo assim, mas eu me arrependo, não quero fazer desse jeito de novo. Que belo, que maravilha! É isso. Então, gente, é lindo quando a gente começa a se amar, porque eu preciso me entender. Fui grosseira mesmo, fui sem educação mesmo, pisei na bola mesmo, dei aquela surra nela, não precisava. Né? Às vezes a gente pega a amante dele, tipo... não é? Tanta coisa acontece, né? Nossa, eu não precisava ter falado daquele jeito com aquela pessoa, então é só eu me entender. Nossa, pegou mal, que vergonha. Ai, que vergonha, meu Deus. Sinto vergonha mesmo, mas eu me amo mesmo assim, e eu quero corrigir disso, e eu quero ficar equilibrada, eu quero ter a palavra certa para a hora certa, para a pessoa certa. Eu quero fazer a coisa que eu amo fazer e que gere benefício para Deus e o mundo, e também para mim. Nós precisamos querer isso. Só que nós não precisamos desligar a televisão, tá? Porque tudo que vem de lá é para tirar isso de nós. O pão, o macarrão, a cerveja, o cigarro, a bebida, tudo é para tirar isso de nós. Não é? Se eu vou lá, passo 1 hora ou 2 lá no boteco, conversa, o mineiro gosta de boteco, né? Porque não tem praia. E bebe, joga a conversa fora e fala mal de todo mundo, e ri de todo mundo, e sombra de todo mundo, e critica de todo mundo, e volta para casa, né? Volta carregada, sabe? Amanhã vai estar de ressaca, vai estar com dor de cabeça, espiritualmente vai estar mal. Vocês entendem? É isso que a gente faz com a gente. Enrola o cabelo que é liso, espicha o cabelo que é enrolado, e tira cutícula, e passa tinta, e passa uma... O que nós estamos fazendo com a gente? Corta estômago, corta nariz. Vamos desligar a televisão, largar essas coisas para lá, vamos ser nós mesmos, sabe? E a pessoa meio perdida, né? E fora que não obedece ao relógio biológico, os horários para dormir, horário para as refeições. Isso, o ritmo. O ritmo, Aí a pessoa não descansa, o organismo não produz os neurotransmissores, os hormônios necessários para o organismo, né? Então, a outra coisa é que às vezes ela está tão abafada que ela não consegue respirar. E a pessoa fala, eu tento, mas não consigo. De tanto, a respiração é só até aqui, né? Ó, não vai. Aí o que eu descubro? Exercício físico. Fica no lugar, não pode dar volta correndo no quarteirão, não. Fica no lugar, fica no lugar. Pula. Corre atrás da mesa. O que vai acontecer? Vai ficar ofegante. Então, respirou. Aí vai ficar ofegante. É isso que precisa. Está oxigenando o corpo, né? Eu fico tão entusiasmada que é isso que você está fazendo igualzinho a mim. Aí chega no final de semana, aí vai para a balada, estoura todo o relógio biológico, passa 2, 3 noites sem dormir. Aí segunda-feira vem acabado para o trabalho. Nossa, os empresários, segunda-feira às vezes têm vontade de mandar os colaboradores para casa descansar, porque eles vêm acabados, né? Eles não descansam no final de semana. Era para vir bem, mas vem acabado, justamente por causa dos excessos. Então nós estragamos a nossa vida. É isso que precisamos entender. Né? E tirar o final de semana para descansar, né? Para fazer uma atividade diferente, sair da rotina, não fazer a mesma coisa que você fez a semana inteira, né? As pessoas hoje vão emendando, eles não veem mais, tem sábado, tem domingo.
vou emendando, tem que tirar, ir ao encontro da natureza, fazer qualquer outra coisa, cuidar de animais, de plantas, qualquer outra coisa da natureza, mas sair dessa rotina, né, desse mundo desenfreado. E a mesma coisa, programas mensais que te levam um pouco mais fora do teu quadrado, onde você está, para você ver outras coisas nesse universo. Para abrir a mente, né? Abrir essa mente, né? E isso descansa, isso traz para a gente um descanso. Trazer o novo para dentro de nós. E mesmo esses exercícios todos que a Maria falou, diários, de respiração, de relaxamento, quem sabe um banho gelado ou um banho morno, tudo isso ajuda, principalmente a água. A água é um bom condutor de energia que, né, tira todas as cargas pesadas. Lava a alma, né? Lava a alma, né? Fazer essas atividades diferentes, meditação. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande, que meditação é algo tão simples de fazer, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande, principalmente também da respiração profunda e lenta, ou em 4 estágios, inspira, segura um pouco, deixa o cérebro parar, segura os pensamentos um pouco, aí solta lentamente o ar de novo, segura um pouco para dar tempo para os pensamentos cessarem, para se desligar das preocupações, né, desses pensamentos que não cessam, essas borboletas mentais que batem. E as pessoas não fazem isso. Né? A gente vê os orientais fazem muita meditação em praça pública e tudo mais. E exercícios, né? Eles têm lá uma série de técnicas, né? Os chineses, os japoneses, yoga, Liang Kun, as artes marciais, né? Porque tem um corpo. E são consideradas pessoas mais sábias, mais inteligentes. Por que será? Porque será? Boa pergunta. Porque eles cuidam mais deles, né? Eles observam seu organismo, eles dão tempo para tudo. Porque um cérebro congestionado, com pensamentos congestionados, a mente não abre para nova criatividade. Aí você bate, dá um duro danado e você produz bem menos do que aqueles que é aquela história de amolar o machado, né? Enquanto está lá batendo o machado e na mola ele, o outro está amolando o machado, produz mais. Então, nosso cérebro precisa desse tempo também, né? E cada mês fazer um programa mais fora para dar esse descanso para o cérebro, né? E quem sabe uma viagem, mas uma viagem para descanso, não viagem para buscar mais problemas, para encher mais a memória de preocupações, de trabalhos. Tem gente que faz as viagens, vão para um acampamento onde eles ficam trabalhando mais do que em casa, não dão tempo para o cérebro. Não é esse tipo de descanso que nós precisamos. Precisamos de descanso para esvaziar nossa mente. Né? Eu sempre falo, por que será que Jesus Cristo foi para o deserto 40 dias e 40 noites? Consegue se imaginar? Né? O que tudo ele buscou lá com essas meditações e 40 dias no deserto sozinho? Quanta coisa, né, deve ter reverberado fazendo todo esse descanso quando ele não soube mais o que fazer, né? Então, porque pela numerologia, né, o número 4, ele é reorganizador, ele é construtor, e 40 já é isso no nível de espírito, né? Então, é onde você vai dominar sua matéria. Então, ele ficou lá, frio, fome, sede, tudo ele fala, eu venci o mundo. Então, uma quarentena ajuda a gente a vencer o mundo. A nossa quarentena virou noventena, né? Noventena. Quem sabe no mundo moderno agora precisou mais do que antigamente. Mas a noventena até é bom também, porque o 9 é um número, além de ser de ajuda e de elevação espiritual, sim, ele também é um número de terminar coisas, sabe? De terminar um ciclo. Sim. Então vamos aproveitar, sabe, essas coisas que estão acontecendo aí, para tirar o que não está bom de dentro de nós. Né? Quando a cabeça está pensando demais, é porque a boca não fala. Tem muita coisa que a boca não falou. Então, se a gente entrar no quarto sozinho, conversar com uma cadeira ali, põe a boneca lá, conversa com a boneca, sabe? Vai lá para o espelho, conversa com o espelho, fala tudo que tem vontade, porque vai liberar o cérebro.
vai liberar a mente. Então vai ser muito bom, né? Isso. Então, assim, para fechar essa nosso webinário hoje à noite, Maria, vamos fazer assim uma recapitulação rapidinha, em poucas palavras, e um conselho, né, para a pessoa que está convivendo com depressivo e a pessoa que está em depressão, né? Vamos fazer um apanhado geral de tudo que nós falamos em poucas palavras hoje à noite aqui, e uma mensagem, um conselho para a pessoa que está em depressão e para o familiar e a pessoa que está convivendo com alguém que está passando por essa situação. Então, Alice, nós começamos falando que nós somos um espírito que se expressa por uma mente e por um corpo físico para agir sobre a matéria, não é? Então, se eu sou um espírito, eu preciso entender que eu sou um espírito e que, enquanto espírito, eu sei de tudo, eu conheço todas as possibilidades, tudo que eu quero me é concedido, porque esse é o poder de Deus em mim. Deus não é lá fora, Deus está dentro de mim, ou seja, eu que estou dentro dele, né? Eu estou dentro dele, eu estou dentro de uma inteligência que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz. Eu só tenho que me conectar com isso. Eu tenho que estar conectado com a minha mente, com o meu corpo, o suficiente apenas para seguir o que o Espírito vai dizer. Mas para eu saber o que meu Espírito quer de mim, eu tenho que ter silêncio. Eu tenho que olhar para mim, ver tudo que está acontecendo comigo, pegar isso tudo, levar para esse meu espírito, falar, ó, estou desesperada, estou triste, estou magoada, estou deprimida, estou de amar 4, não me aguento mais. Trata de dar um jeito agora, né? E eu tenho que ter essa arrogância de falar, trata de dar um jeito agora. É um decreto. Decreto. Tem uma frase do Evangelho ou de um salmo, não sei, que fala assim, Pai, apressa-te vindo em meu socorro, né? Quer dizer, anda logo, faz o que eu estou te pedindo. Mas eu não tenho que pedir, eu tenho que ordenar. Porque eu não sou culpado. Eu não sou um pedinte miserável, uma pedinte miserável, eu sou filha de Deus. Eu mando. Que tem de Deus é meu, que o Pai tem é meu. Dá para entender isso? Sim. Isso é a fé, né? Eu sinto esse Espírito aqui porque ele fala comigo, todo mundo tem consciência, a consciência fala com a gente. Chega por hoje. Não, só a saideira. Não, só mais uma. Basta mais uma cervejinha. Não, só mais uma. Lá dentro já falou, chega. Filha, para de fumar. Mas é tão bom, né? Filho, come umas frutinhas. Quer fruta? Não, quero pizza. Olha, isso que a gente faz. A consciência fala conosco. Então também vou falar com ela. Pai, apressa-te a vir em meu socorro, porque eu não estou dando conta mais sozinha. Quer dizer, eu, enquanto somente matéria, eu sou perdida, eu não vou a lugar nenhum, eu não tenho rumo. Então eu tenho que me voltar para o mundo espiritual, eu tenho que ter o tempo do silêncio. Então eu sou um espírito que tem um poder imenso, que basta que eu decida. Eu estou aqui deprimida, depois eu vou sair disso agora, porque assim eu determino. O Senhor pode me mandar todos os jeitos que eu preciso aqui. Só de falar isso, a gente já recuperou, não é? Então, esse decreto nós temos. Que fazer, não tem como fugir, né, Alice? Pois aí. Então, olha só, isso que a Maria está falando, que nós somos o espírito, o que aconteceu? Há mais de 5.000 anos, nós seres humanos se perdemos nesse universo, porque foi nos mostrado duas formas de ver o mundo. A forma do materialismo e o que é cientificamente comprovado, que é a matéria, e nas religiões, tudo que é espiritual, como se a nossa mente, nosso espírito fosse estar fora de nós.
Então não se deu valor ao universo, à matéria. E hoje nós estamos aqui voltados para quê? Que tudo é o todo e o todo é o tudo. Nós somos o todo e todos somos nós, e nós somos o todo. Então agora vem todo esse novo conhecimento de ver as coisas, que nós somos o Espírito, através de dentro para fora que vem as nossas soluções, de trazer o ser humano de novo de volta pela sua natureza humana, que estava, na verdade, desvirtuada por essas duas formas de ver o mundo, das religiões, daquilo que somente era espiritual, como se algo espírito, nossa alma fosse estar distante, que nós não fosse o espírito que nós tinha que buscar, não sei aonde, e aquilo que é matéria, que é tudo cientificamente comprovado. Então houve essas duas formas de ver o mundo, e que os seres humanos se perderam. Então o ser humano não tem culpa, foi as situações que foram levar os seres humanos para essa situação que nós temos agora, que agora está voltando a trazer o ser humano de volta, né, para a sua natureza de novo. Então, por isso que eu vejo que a Maria está falando que nós somos o Espírito, né? Então, vem de dentro de nós as respostas. Então, temos que ser e buscar de novo, né? Nada está no externo. E o que os seres humanos hoje fazem? A maioria das pessoas que estão em depressão, Maria, se você for fazer a ficha da amnésia e conversar com elas se preocupam mais com os outros e com o mundo externo do que consigo mesmo. Então, eles estão afastados da sua natureza. Justamente. Né? Uhum. Que é aquilo que a gente disse, a pessoa concede demais, concilia demais, ajuda demais em detrimento de sua própria pessoa. E só engole, só engole, só engole. O dia que vomitar vai sair muito violento, né? Pode até matar alguém. A gente vê muitos casos de homicídio mesmo, né? Sim. Então, vamos nos alertar que o poder é nosso e nós podemos resolver todas as coisas pelo nosso desejo. Porque quando a gente gera aquele desejo sincero, né, eu reconheço isso, mas eu quero sair disso. Então, e eu desejo e falo, eu quero sair disso e vou. E o Senhor trate de fazer sua parte aí. Então, a gente começa a crescer em poder novamente. E o que vem de fora não vai nos abalar mais. Essa é a promessa, né? Então, essa é a promessa de Jesus, né? Sim. Então é isso que tem que fazer, né? Para nós fechar então, esse nosso webinário hoje, né? A mensagem que a gente pode passar, pelo menos, né, Maria, de dizer para as pessoas: se questione, se pergunte, busque, se avalie, que nota me dou de 1 até 10 na depressão, o que eu preciso fazer por mim, o que me dá sentido na vida, né? Descobrir o propósito, o significado da vida, né? E isso faz com que a pessoa consiga se identificar mais cedo e mais tarde. Claro que a resposta às vezes não vem num piscar de olhos, mas pega a sua vida em suas mãos e começa a negociar consigo mesmo o tempo inteiro. Isso. Ótima palavra. É uma negociação interna e observar, ser um observador de si, né, a partir de hoje. O que está acontecendo comigo? Será que eu não estou só vivendo externo para os outros? Será que eu sou dependente? Será que eu sou submissa? Será que eu estou com sentimento de culpa? O que está instalado dentro de mim, né? Para buscar entender isso. Qual é a minha missão? Qual é o legado que eu quero deixar, né, para a próxima geração, para os meus familiares? Quando eu encontrar isso, aí sim você vai perceber que a paz, a tranquilidade, a Maria está aqui dando seu depoimento. Eu estava no fundo do poço, não me encontrava, até quando eu encontrei os conhecimentos que eu busquei, aí sim a minha vida aflorou e as portais vão se abrindo, né? E mesmo que não seja para grandes coisas, mas para quê? Para felicidade, porque nós nascemos para sermos evoluídos, sermos felizes e iluminados. Nós somos seres iluminados
É para essa evolução que nós temos que ir. Não para tanto assim de evolução de bens materiais e tudo mais o que é matéria. Mas principalmente, né, buscar esse descanso dentro de nós, essa leveza, plenitude, para ser feliz, né, porque nós somos seres em evolução. Para quê? Para iluminação, né, para isso. Então, nesse sentido, né, seria uma mensagem que eu daria para quem está passando por essa situação. Tanto para quem está em depressão, quanto para quem convive com o depressivo. Quer deixar sua última mensagem, Maria? Uma mensagem de conforto, né? Então, a gente pode fazer um pequeno exercíciozinho agora? Pode, sim. Olha que maravilha, então. Né? A Maria vai fazer um pequeno exercício que vai ajudar muito, né? Eu tenho certeza que a técnica que ela vai usar é um pequeno exercício, mas que vai ajudar muito, vocês podem fazer. E mais uma vez, né? Logo mais, depois desse exercício que a Maria vai passar para vocês, vocês podem se inscrever aqui embaixo no link e baixar um e-book, que é o Pente Fino na Depressão, da minha autoria, que vocês podem baixar gratuitamente, que tem muitas dicas maravilhosas nesse e-book, ok? E também dizer para vocês se a Maria Cristina também quer deixar seu contato, as suas redes sociais aqui, para quem quer procurar o trabalho da Maria Cristina, que é um trabalho maravilhoso, lógico, porque dentro do conhecimento dela, ela tem outros estudos além do que eu, né? E cada terapeuta tem seus estudos, e cada terapeuta cria um mix de si mesmo para fazer seus atendimentos. Mas dizer para vocês que solução tem, saída tem para tudo nesse mundo, desde que nós buscamos. Ok, Maria? Pode deixar sua mensagem, fazer a sua técnica aí, que vai ajudar muito. E... Ok, é uma coisa rápida, é uma coisa de conexão mesmo, né? Eu convido a todos vocês nesse momento, fecha o seu olho um pouquinho, é uma coisa simples, põe a sua coluna reta, né? E você respira, esvaziando o estômago, deixa isso saindo, não é? E tem uma coisa muito boa também, que a gente pode juntar as mãos no peito e fazer, se quiserem olhar, isso, né? Porque quando a gente une as duas mãos, a gente une as duas nossas partes, né? E nós ficamos um ser inteiro. E nesse momento, então, que eu vou para dentro de mim, eu posso emitir desejos, sabe? E se eu estou assim, e o mundo também está tão problemático, vamos pensar na situação não só nossa. Nós podemos estar deprimidos, com medo, preocupados, desesperados, mas quanta gente também está assim, né? Então, nesse momentinho que eu faço essa respiração, eu posso ir falando assim: o mundo está em paz, e eu também. 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 E assim o mundo está em paz, e eu também. Então, gente, nós podemos fazer isso a qualquer hora do dia. Às vezes a gente acorda à noite e pensa no fulano, no ciclano, na beltrano, todo mundo com tanto sofrimento. Eu faço isso. O mundo está em paz, e eu também. E eu vou repetindo até que eu sinta essa coisa gostosa de que o mundo está em paz, e eu também, sabe? São formas tão simples que a gente tem de consertar a nossa vida e a vida do outro. Basta isso. Se eu fizer com relativo com realmente amor, né, por mim e pela humanidade. Se eu falar isso com muito amor, para que todos se sintam em paz, e eu também, é o que vai ser. Então, toda hora que você se lembrar e fizer,
Vai passar uma semana, você vai notar que está tudo mais leve. Vai passar um mês, você vai começar a notar as pessoas do seu lado com um comportamento melhorzinho. Se passar um ano com essa prática, você não tem noção do que vai acontecer. Sem tomar um remédio, sem nada. Sem ficar brigando com ninguém. É só voltar para dentro e buscar pela paz. Muito bem. Então, o meu site, que é www.mariacristinarosa.com. Tem o meu canal no YouTube, que eu subi todas as lives do Mais Consciência para lá, que é Maria Cristina Rosa. Né? Tem o Facebook, que é Maria Cristina Rosa 2, né? @Maria Cristina Rosa 2. E o Instagram, que é @Maria Cristina Rosa, psinumeróloga. Se quiser ter algum contato, está aí, né, disponível. E fico à disposição. Né? Então, né, Maria, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso via online. Eu faço muitos atendimentos via online. Agora com essa quarentena e as pessoas em casa sofrendo de angústia, de medo e os sofrimentos tomando conta, os empresários não podendo abrir as portas, os funcionários, quantos funcionários sendo demitidos, mães que não têm alimento para os filhos, com essa situação toda que o mundo está enfrentando. A gente se coloca à disposição via online, que são as ferramentas maravilhosas que a gente tem que agradecer, né, por a existência dessas ferramentas hoje nesse mundo moderno, que a gente pode ajudar as pessoas à distância, como se fosse praticamente presencial, né, que a gente pode ver ao vivo as pessoas. Então, tudo isso são ferramentas fenomenais para nos ajudar a atender essas pessoas que estão passando por sofrimentos, depressão, tristeza, angústia, às vezes situações que não sabem lidar, situações internas, ou que vem reverberando, né, se manifestando de situações anteriores da história da vida passada e de tudo que se passou na vida, de conflitos, de trauma, de medo, insegurança, incertezas e tudo mais que a gente trabalha, né? Então, graças a Deus que nós temos essas vias de poder ajudar as pessoas, né? Eu também atendo online. E eu quero estender minha gratidão, né, Maria, a você, que essa semana, eu sei que tua semana não foi assim, uma semana diferente, você também passou por uma situação, né, de cirurgia e ainda se expôs aqui, né, para quem não sabe, a Maria passou uma cirurgia essa semana, mesmo assim, ela não deixou de atender o chamado, né, por quê? Porque é um ser iluminado, né. Seres iluminados, eles fazem de tudo para atender os chamados. Então, eu quero estender a minha gratidão, né, a Cristina, por ter aceito e nós hoje poder estar fazendo esse webinário aqui, com um conteúdo tão maravilhoso, com todas essas dicas espetaculares, né, são simples para as pessoas perceberem como tudo é simples, é só colocar em prática, né. Então, essas dicas, realmente, o caminho é por aí. É simples, é estar juntos, é ouvir, é fazer uma massagem, é fazer uma respiração profunda, é fazer uma técnica de EFT, essa última técnica aí, o mundo está em paz e eu também estou em paz. E enquanto você vai fazendo até agora, enquanto a Maria está fazendo, a gente começou a se conectar com pessoas, a gente primeiro se conecta com a divindade, com a espiritualidade da gente. E uma vez conectado, a mente abre. Aí ela vai se expandindo, conectando, como se tivesse pequenos fios invisíveis e conectando pessoas, né? Conectando pessoas e ativando pessoas, e a gente tem certeza que essa energia vai reverberar, né? E trazer bons frutos. Então, nós podemos fazer isso. Então, muito obrigada, Maria Cristina. Um beijo no coração e uma boa noite de sono, né? E uma boa semana de trabalho, né, nessa quarentena, né? Vamos ajudar essas pessoas a apaziguar esse pânico todo que foi instalado, que ele tem um propósito, que é um propósito realmente de, quem sabe, criar mais doenças, a gente não sabe tudo que tem por trás, mas graças a Deus vamos olhar o lado positivo, né, que traz, as pessoas estão mais juntos, dá mais tempo de pensar, meditar, observar um pouco mais, perceber um pouco mais o belo, a natureza, os animais, as plantas e tudo mais. Então vamos olhar para esse lado, né, que tem muita coisa maravilhosa
quando o mundo para, né? Quando todas essas energias, essas frequências vibracionais negativas estavam em 1000 por hora, agora estão mais amena. Então, quer dizer, podemos aprender muito nesse período aí de quarentena também, né? Então, Maria Cristina, sinta-se abraçada, obrigada, muita gratidão por ter participado, né? Ainda foi praticamente a autora de todo esse webinário, eu apenas conduzi. Então, eu quero estender minha gratidão a você. Muito obrigada, tá? Muito obrigada também, Alice. Um beijo para todos, né? E pratiquem essas coisas simples, porque a vida precisa ser leve e gostosa. Bem simples, leve e Vamos gostosa. fazer acontecer. Um Gratidão. beijo para todos. Desejo uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.